Olá, boa noite. Acho que estamos ao vivo já. Thaís, a Daniela já entrou. Lica, boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Pri, boa noite. Aldrin entrou. Boa noite, Glícia Maria, tudo bom? Que prazer ter você aqui com a gente. Muito bom. Gente, eu tô tão nervosa. Acho que é mais fácil nas competições do que numa live dessa. As mais pessoas entrando, muito bem, boa noite. Wanderson, a Tânia. Vamos esperar a Daniela aqui, que vai estar junto comigo. A Tamires entrou também. Boa noite, Tamires. Rafaela. E, gente, peraí, deixa eu ver aqui. O celular. Acho que agora foi. Vamos ver. Boa noite, boa noite. Pronto, tudo bem, Renata? Tudo bem? Agora tá valendo. Agora sim, agora é de verdade, chegou o horário. Tudo bem, Renata? Tudo certo aqui, Também, tudo certo. com um pouquinho Um pouquinho nervoso. nervoso. Ah, mas vai dar certo, né? Vamos conversar sobre o assunto que a gente gosta, que a gente estuda, né? E contando com várias pessoas muito importantes, muito interessantes aqui com a gente também para essa discussão, né? Tô vendo aqui a professora Elizabeth, acabou de entrar também na live. Boa noite, professora. Professora Leonela, do Amazonas também. Muito obrigada. A Deixa eu Elizabeth, ajeitar aqui. CCC também, Também obrigada pela aula. pela aula E e um um pouquinho. pouquinho. Dani, para Dani, você para que tá travado tá aqui. travado aqui. Eu tô travada, já melhorou? Eu te Eu te escuto, mas escuto, mas. Que estranho. Aqui parece que tá funcionando. então acho que a Então gente acho que a pode. gente pode. Podemos começar, sim. Vamos lá. Vamos Vamos se apresentando. apresentando. Eu sou a professora Daniela, sou formada e doutora pela FEF Unicamp, trabalho em escolas, né, e também em universidades. E estão me escutando? Estou vendo que eu estou travada, mas vocês estão me escutando? Sim, o áudio Sim, o tá saindo, áudio está saindo, não consegue não te ver. consegue te ver. Prefere que eu saia e entre de novo, Renata? Pode Pode ser. Aí ser. Então tá bom. você tenta entrar de Tenta novo. entrar de novo. Tá bom, obrigada. Então, já venho. Bom, eu sou a Bom, eu sou a Sou formada em Ciências do Esporte pela Unicamp. O pessoal estava escutando, o som tá ok, mas bom, vamos seguindo aqui, daqui a pouquinho ela entra de novo. Eu sou formada em Ciências do Esporte pela Unicamp, sou ex-atleta de ginástica artística. Eu participei da Ginastrada Regional, que é um evento que a gente vai usar como base hoje para a gente discutir a ginástica para todos e a competição. Ixi, eu tô com eco, peraí, vamos ver. Vou autorizar a Dani entrar aqui. Isso.
Vamos ver. Gravar. Tá me ouvindo, Renata? Sim, eu te mato. Tá bem, então. Mas acho que a gente pode começar então a discussão e aí agora a gente vê se vai melhorando. O que que você acha? Acho que pode ser. Pode ser? Sim. Então, Eu já me nada que eu faço parte da pesquisa do grupo de escuta. Tive algum espaço de prática para tudo. E aí você pode se apresentar. então, meu nome é Daniela, eu sou formada e sou doutora em Educação Física pela FEF Unicamp. Também sou membro do grupo de pesquisa da Unicamp, né, em ginástica da FEF Unicamp e também do grupo LAPEG, né? E atuo atualmente como professora de ginástica de uma atividade extracurricular num colégio, professora de Educação Física Escolar e também em algumas universidades com as disciplinas de ginástica. Tenho aí assim como você, né, Rê? A gente tem algumas experiências em festivais de ginástica também. E, e aí a gente vai contar um pouquinho até hoje, baseado também na minha experiência como voluntária do evento World in for Life, que é um evento, um concurso de ginástica para todos, né? Um evento que também trabalha com essa vertente competitiva da GPT, né? Certo. Como minha a gente vai lá e em vamos usar o meu TCC, que é um estudo documento na regional e ginástica que aconteceu aqui no e esse estudo fotos e documentos que a São Paulo e entrevista com pra gente de tudo surgiu. Dani, você me escuta? Agora, eu acho que o pessoal está comentando que nós estamos com eco. Será que se eu tirar o fone fica melhor? Talvez. Ficou melhor para você, Renata? Para mim, acho que não estava mudando muito. O pessoal estava comentando que estava com eco. Deixa eu abaixar aqui o meu volume, então. Melhor agora? Tá melhor, pessoal, para entender? Se eu falar agora, tá dando muito eco ainda? Renata com eco. Deixa eu ver. Diminui um pouquinho. Continua com eco? Para mim, não, Renata, eu não sei se. Ah, legal, olha, já estão avisando a gente que agora parou. Então vamos lá. Legal, Renata. Então conta um pouquinho da sua pesquisa pra gente, como que foi desenvolvida. Tá, eu vou começar sobre alguns aspectos do evento. Sobre são 1984. Instituto evento ia Estado de São Paulo. Era organizado administrativo. Tem 12, mas para esse evento, dois em dois. Em 6 fases regionais. E a campeã de cada uma ia para a final estadual. Tinha uma campeonato de São Paulo. De edições, até 24 edições. Foi feito em 2003. Estudo esse ano teria 27 edições. E realmente teve. Rê, só um minutinho. O pessoal está comentando que está com muito eco. Você tem um fone de ouvido aí? Pior que eu não tenho. Muito eco. O pessoal está comentando que sim. Eu coloquei agora meu celular mais longe do meu computador,
mas o meu computador também está sem som. Portanto, eu acho que não é muito aqui. Deixa eu ver. Você tem como afastar o seu celular do computador? Colocar o seu computador mais distante? Melhorou? Agora está melhor, pessoal? Melhora o som? Tá dando ouvir melhor? Melhor, Renata? Fala alguma coisa aí um pouquinho pra gente ver. Não estava ouvindo. A Bela Gentil entrou. O meu computador já está. O computador já está sem som. Coisas da modernidade, né, gente? A gente treina, ensaia, mas na hora acaba acontecendo mesmo, não tem como. A gente prevê um pouquinho. Será que se eu continuar. Isso, vai continuando um pouquinho que a gente vai tentando entender. Eu vou tentar abaixar. O seu computador já está sem som? Meu computador está totalmente. O meu também. Vamos lá, então, Rê. Você nos dizia que é um evento, né, que vem acontecendo desde a década de 80, é isso? Isso, desde a década de 80 e até o estudo foi 2013, foi a sua última edição, contabilizando então 24 edições. Tá melhor agora? Professora Eliana, está melhor agora? Dá para a gente continuar? Gostaria que a gente começasse de novo? Daniela, também a gente tem bastante participante. A gente tem bastante participantes do evento, com 5.000 participantes, entre telespectadores, entre os ginastas, a comissão técnica. E uma coisa bem legal, comparando os dois, que o poder público, né, as escolinhas de esportes, tiveram participação, teve uma participação nesse evento. O pessoal pediu só para você ir falando um pouquinho mais pausadamente. Mas então eu vou também comentando, enquanto a gente vai tentando ver se esse som vai melhorando, né? Mas o que a Renata está comentando com a gente, né, é com relação a essa vanguarda do evento, né, que é um evento que já acontece já há algum tempo, então desde a década de 80, né, e que ele reúne muitas pessoas, então com edições que chegaram a reunir 5.000 pessoas, né, em todas as suas fases, então é um evento realmente bastante grande. Né, aproveito agora que estou falando também, agradecer a presença da professora Michele Carbinato, né, a professora da USP de São Paulo e também coordenadora do Comitê de Ginástica para Todos da Seleção da Confederação Brasileira de Ginástica, aqui presente com a gente. E aí, Renata, você comentava com a gente também sobre como é a organização, né, como acontece esse evento. Isso, o evento tem duas fases. A primeira fase é a que eles são separados por regiões administrativas no estado de São Paulo, e eles eram agrupados por 8. Então, a gente tem 6 fases regionais. A campeã de cada para final. E assim saía a estado de São Paulo. Então, aconteciam as fases regionais, né? E os primeiros 3 lugares iam para a fase final. E também os membros da cidade sede, né? Da cidade sede da final também participavam desse momento. E aí, Renata, conta pra gente um pouquinho também, por favor, como aconteciam os julgamentos, né? Como são essas avaliações? Porque para nós, né, da Ginástica para Todos, apesar desse ser um evento que acontece há bastante tempo,
né? Então não é nenhuma grande novidade. Na verdade, o Brasil ele vem se destacando nesse âmbito, né? Por já ter promovido um evento competitivo dessa prática da ginástica para todos já há algum tempo, né? Essa vanguarda da professora Glícia nessa organização. Mas ao mesmo tempo ele ainda não é tão discutido, né, principalmente no âmbito científico. Então conta um pouquinho para a gente, por favor, como que eram os julgamentos, assim, como são as avaliações dessas coreografias. Certo. Daniela, ficou um documento de 5 e 2006, são iguais na parte do texto. De 2013, é que ao invés de foram reorganizados para 5. Então, eu vou ler para vocês, pelo menos, como que era o documento. Cada item de 10 pontos, então cada equipe poderia ter 90 pontos todos os 10. Primeiro era o movimento música. Os movimentos executados com a rítmica, caracterizadas rítmicas, lento e rápido, e estar feita com coreografia e o 2, o critério técnica corporal. Cada grupo, todas as modalidades, ou B, clássica, ou C, dança no livre, uma técnica corporal. Entra adorno como exigências específicas. Dani, eu não tô com... Se você quiser, aí você... Tá bom. Renata, o pessoal está comentando que ainda tem bastante eco. Então eu vou aproveitar essa nossa pausa, eu vou tentar sair novamente, entrar novamente, enquanto você vai explicando esses outros da avaliação dos grupos, tudo bem? Então só um minutinho. Tá. Bom, pessoal, então eu vou terminar de ler para vocês aqui o nosso julgamento. E aí vocês vão falando se tá melhor o eco ou não, tá bom? Se eu tô falando muito rápido ou precisa ser um pouco mais devagar. Agora vocês conseguem me entender? Melhorou agora se eu falo assim? Certo. Então, ó, estão falando aqui que a minha voz melhorou, então eu vou ler para vocês e aí a gente vê depois de colocar a Dani de novo. Tá bom? Eu vou terminar aqui de ler então a parte do julgamento para vocês. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar então de novo para vocês entenderem desde o começo. Eu vou ler a primeira parte novamente. Bom, movimento, ritmo e música. Os movimentos executados deverão coincidir com a marcação rítmica. Deverão caracterizar-se as variações rítmicas, lento, moderado e rápido, e estar em perfeita harmonia com o tempo de coreografia e os seus movimentos. 2. Critério 2. A técnica corporal. Cada grupo, A, todas as modalidades de ginástica, ou B, dança clássica, neoclássica, ou a C, que é dança estilo livre, requer uma técnica corporal, vestimenta, adornos, aparelhos como exigências específicas de cada grupo. Ah, muito bem, então melhorou. Então vamos lá. 3. Execução. Todos os integrantes das equipes deverão demonstrar a mesma performance na execução. Elasticidade, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e etc. 4. Expressão corporal. Será observada a linguagem do corpo como um todo na execução dos movimentos durante toda a coreografia. 5. A coreografia. É uma variação de movimentos e ritmos unificados em diferentes níveis, alto, médio e baixo. É uma mensagem ou contexto idealizado pelo coreógrafo. A coreografia deve apresentar variação dos elementos corporais
e não a interpretação da letra da música ou teatro. Não serão permitidos movimentos repetitivos. Exemplo, mais de 8 tempos executando o mesmo movimento. Critério 6. Visual e originalidade. Caracteriza-se por vestimenta ou maquiagem específica, bem como alegorias de mão ou cabelo. Cenários diferentes dos convencionais que denotem algum efeito ou impacto na apresentação por movimentos e formações. Pose inicial, pose final, entre outros. 7. Critério 7. Utilização do espaço. Todos os integrantes do... Será a utilização do espaço delimitado da área na sua totalidade, explorando-o das mais variadas formas. 8. Conjunto. Todos os integrantes do grupo deverão executar os movimentos simultaneamente, sob marcação rítmica, mesmo que sejam em subgrupos. E o 9. Formação descrita do espaço. São os desenhos marcados no espaço, suas variações, onde prevalecerá a dinâmica da movimentação dos integrantes do grupo, no mínimo 6 integrantes. Exemplo, as mais variadas combinações de subgrupos ou do grupo total. Como eu vou tentar colocar a Dani aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Isso, ela está tentando entrar. Como eu falei, nós analisamos nesse critério do julgamento 2 anos, 2005 e 2006. Nesses 2 anos, nós tínhamos 9 critérios de julgamento. Em 2013, esses critérios permaneceram e foram organizados e viraram 5. Então, em 2013, os grupos poderiam ter no máximo 5 pontos. Em 2005 e 2013, eles poderiam chegar a 90 pontos. Renata, você me escuta, Renata? Consegue me ver? Eu percebi mesmo, é o que o pessoal está comentando, eu percebi, eu estava te escutando aqui, estava perfeito, e agora realmente ficou com eco. Então, eu não sei o que nós podemos fazer para arrumar isso, eu já troquei do Wi-Fi para o 3G, do 3G para o Wi-Fi, mas eu não quero atrapalhar a sua fala também. Mas eu acho que então eu vou tentar, pode falar. Será que se voltar o fone resolve? Tirar o meu fone? Ou tirar o fone e tirar ele. Vamos tentar. Melhor agora? Repete, Dani, por favor. Melhor agora o meu som? Eu acho Acho que agora ficou melhor, eu te escuto melhor agora. Bom, então Renata, eu queria comentar algumas coisas, né, desse regulamento que você trouxe, e até destacar um comentário feito pela professora Michele aqui nos comentários, né, sobre a importância desse olhar histórico. E realmente, né, esse trazer o regulamento na íntegra, essa leitura que você acabou de realizar, ela é muito importante para a gente ter um contexto geral, né, do que acontecia no evento e, de fato, as suas formas de avaliação dos grupos, né? E é interessante a gente notar, né, Renata? Acho que você pode discutir comigo, concordando comigo, e ou não, né? Mas que essa avaliação da ginástica para todos, ela, apesar dela existir em diferentes eventos, né? A gente vê, por exemplo, na Alemanha, que acontece o festival Tuju Stars, né? Que é um festival também competitivo de crianças, de ginástica para todos. A gente percebe no World for Life, né, que é o evento promovido pela Federação Internacional de Ginástica, e nesse mesmo caso da ginastrada regional, que esses critérios eles são importantes para os grupos que estão participando de uma competição, de um concurso, né? E que ao mesmo tempo esses critérios eles podem, de certa forma, limitar essa liberdade expressiva, né, de alguns grupos, né, de apresentações. Então a gente pode perceber, por exemplo, quando o regulamento ele fala sobre a execução, será que essa execução
controlada, né, de todos terem que apresentar um mesmo nível técnico, por exemplo, ele não cerceia essa liberdade artística dos grupos, né? Então, são alguns questionamentos que a gente pode perceber, embora seja muito importante a gente destacar que é nessa liberdade de expressão e de participações, né, em diferentes eventos, diferentes perfis de festivais, que está a verdadeira característica da ginástica para todos, né? Então, se aquele grupo entende, considera importante essa participação, ele, né, deve, né, tem essa oportunidade também de participar de um evento de um outro caráter. Então, acho que isso é bastante importante da gente ir discutindo, né? Aproveito para destacar aqui a presença do professor Henrique Sanioto, também conosco, da professora Laurita Marconi Schiavon, da FEF-Unicamp, minha orientadora, aqui com a gente também. Sim, Daniela. Inclusive, em uma fala da coordenadora Glícia, ela diz que o caráter competitivo era o que fazia muitos grupos participarem do evento. Grupos de ginástica, grupos de dança. Então, acho que essa colocação que você colocou agora é muito importante mesmo ter essas duas visões. Uhum. E outro fato, né, Renata, que a gente percebe, tanto participando desses eventos, observando os outros grupos também, mas que ainda, né, carece de dados científicos, de pesquisas científicas sobre, por exemplo, a participação masculina nos grupos, né? A gente vê, pelo menos na minha percepção como espectadora, né, como voluntária do evento World Gym for Life, de perceber que a participação masculina ela é maior, né, num evento competitivo e também a participação de grupos jovens, né, de idade universitária e até os 30 anos, por exemplo, né, que não é também o grupo majoritário aí dos festivais de ginástica para todos, como a gente vê na própria World Gymnastrada, né, no evento também promovido pela Federação Internacional de Ginástica, que a gente percebe claro, muitos grupos de jovens também, mas uma parcela muito grande de crianças e de idosos. Então, esse evento, né, a Ginastrada Regional, tem uma grande importância, né, nessa promoção, nessa oportunidade da prática da ginástica para todos para outras faixas etárias também. Né? Sim, sim. Agradeço também a presença do professor Vinícius Ambrosio aqui com a gente, representando aí mais um pouquinho, né, do nosso dos participantes aí, já que estamos falando do grupo masculino da ginástica para todos também, né? Daniela, e aproveitando que você comentou sobre a ginastrada mundial, a gente poderia citar algumas diferenças, porque a coordenadora Glícia, ela teve, a professora Deise Barros veio para Campinas lecionar um, umas aulas de ginástica rítmica escolar. E ao final desse curso, ela comentou com a coordenadora Glícia sobre a gimnastrada mundial. E foi daí que veio a inspiração para fazer a gimnastrada regional. A Glícia ainda comenta que ela deu uma abrasileirada na gimnastrada mundial para poder fazer o evento. Então a gente podia citar algumas diferenças que existem entre esses dois eventos. Sim, isso é muito interessante, né, Renata, de comentar, por vários motivos, né? E aí, primeiro, destacar também essa vanguarda da professora Glícia de trazer o nome Ginastrada para um evento no país, né? Algo que ajudou e muito a massificar esse termo, esse festival, a trazer esses interesses também, né, para a população aqui do estado de São Paulo. Né? E também a utilização do termo ginástica geral no regulamento, né? O nome ginástica para todos, ele apenas surge em 2007, antes disso, né? O termo utilizado era ginástica geral, e a professora Glícia foi a primeira pessoa a utilizar esse nome, ou talvez não a primeira pessoa, mas uma dessas pessoas a utilizar esse nome num regulamento de um evento de ginástica, né? Então, isso realmente destaca muito o evento. Mas a gente tem algumas diferenças, né? E a principal diferença é justamente esse caráter da participação dos grupos, né? A ginastrada é um evento competitivo,
né? Enquanto a World Gimnastrada é um evento participativo, né? Então, um festival em que os grupos participam sem o intuito de conquistar uma colocação e de serem avaliados formalmente, né? Então, essa é a primeira grande diferença dos dois eventos. E aí a gente consegue perceber umas outras diferenças também, né? Como, por exemplo, na ginastrada regional, como você trouxe, eu acho já em algum momento que eu não estava ouvindo também, ela tem uma categoria de ginástica e uma categoria de dança, né? E até 2006, uma categoria de dança clássica e uma outra categoria de dança livre. E na estrada a gente vê, né, essa classificação da ginástica para todos pela Federação Internacional de Ginástica como sendo ginástica e dança, né? Não ginástica ou dança. Então a gente tem algumas concepções um pouco diferentes, né, dessa prática da ginástica para todos. Sim, e trazendo agora uma visão de participante, eu participei da ginastrada regional competindo e participei também da gimnastrada mundial. E realmente essa coisa da competição fica bem visível. E isso também vem dos técnicos, que alguns querem estar lá para realmente ganhar. Na minha época, quando eu participei, foi isso mesmo. O meu técnico ainda usou a frase: se a nossa equipe fizer o melhor que eu já vi, um dos integrantes do nosso grupo faria um elemento surpresa que garantiria para a gente uma medalha. Em contrapartida, eu fui para a Finlândia com a professora Eliana de Toledo e a fala dela era: vão lá, façam o seu melhor, mas curtem, participem e aproveitem o máximo. Então, a gente vê a diferença bem grande das duas. E assim, Renata, isso é muito interessante que você traz, né? Porque como voluntária do World Gym for Life, eu pedi para ficar nos bastidores do evento, né? Porque eu queria justamente entender isso, né? Como que os grupos entravam para a apresentação, como que era esse intuito. E isso também acontecia. Então, a gente e treinadores ali, desenvolvimento técnico, um melhor desempenho, né? Na coreografia e também outros grupos que entravam como participando de um festival, num caráter mais participativo, num caráter mais voltado ao lazer também. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito característica da ginástica para todos, né? E que a gente encontra também nos dados da tese que a professora Laurita e eu construímos, né? Que é justamente esse caráter de que a ginástica para todos, ela não tem apenas uma concepção, né? Mas ela tem diferentes vertentes. Então, olha só que interessante, até anotei aqui, em um dos momentos da pesquisa, nós perguntamos às federações nacionais de ginástica o que era ginástica para todos para aquela instituição. E apenas 6% colocou na definição de que a ginástica para todos não é competitiva. Em um outro momento da pesquisa, a gente pergunta para qual abordagem as formações de treinadores, treinadoras de ginástica para todos são construídas, né? E 57% afirmam que para a participação, mas o restante, né, dessa porcentagem afirma que para a participação e para a competição. Então, eu acho que algo que é muito interessante da gente comentar nesse momento, né, é que a ginástica para todos, ela é uma forma de praticar ginástica e que a maneira, né, o objetivo para a qual ela se propõe depende dos grupos, né, depende do intuito daquele professor, daquela professora e das pessoas que participam também. Né? E aí, isso é muito interessante da gente ter no país, né, com a ginastrada regional possibilidades para quem quer competir ginástica para todos poder participar. E possibilidades para quem não quer participar de festivais também, poderem participar, que é o caso, por exemplo, do Festival Gym Brasil, né, que é o Festival Nacional de Ginástica para Todos, realizado pela CBG, e que também é o caso de outros tantos festivais que a gente vê municipais, estaduais e até mesmo nacionais, né? Então, isso é bastante interessante.
A gente está vendo aqui, Renata, alguns comentários das pessoas falando que participaram da ginastrada regional, assim como você, né? Então, a professora Bruna Lotti também falando que participou, o professor Henrique Sanioto, né, destacando essa importância da professora Glícia como a mãezona da ginastrada aqui no estado, né? Realmente, professor Henrique, é isso mesmo, né? O professor Henrique coloca que participou da ginastrada desde criança, participa, né? E está há mais de 30 anos com esse evento fazendo parte do seu calendário. Muito legal. E o professor Vinícius também destaca que a competição não é compatível com os princípios da AGPT. Então, Vinícius, eu concordo também com você, né? Que assim, a ginástica para todos, ela tem alguns princípios de participação, de democratização do acesso à ginástica, né? Mas como definição, como a gente vê em outros países e até mesmo pela Federação Internacional de Ginástica, né? Essa concepção de ginástica para todos, ela também destaca, né, possibilidades da competição. Então, particularmente eu, né, Daniela, entendo que não é do meu agrado também. Entendo que a gente tem muito mais possibilidades pedagógicas, né, dessa participação não competitiva da ginástica para todos, mas que se estiver dentro do objetivo do grupo, né, e se o treinador, a treinadora, o professor, coordenador desse grupo estiver de acordo com o objetivo e tiver as estratégias pedagógicas, essa participação competitiva, né? Mas é claro que né, essa parte da demonstração e da participação é ainda mais forte, né? Tem o seu valor pedagógico muito destacado. Então, é importante a gente considerar isso também. A Daniela, só professora. Oi, pode falar, Renata, desculpa. tendo a sua fala, eu também acredito que a ginástica para todos não conversa tanto assim com a competição, mas como a coordenadora Glícia comentou na sua entrevista quando a gente foi fazer esse estudo, muitos atletas que participaram e participam, né, deste evento, eles são motivados através da competição. E eu acredito, por exemplo, que eu, com a minha equipe, se não houvesse a competição, talvez nunca teria participado deste evento. Então, Uhum. também por esse lado também para a disseminação da ginástica geral, ginástica para todos aqui no estado de São Paulo. Legal. E outro detalhe aqui que o professor Henrique está lembrando, Renata, é a participação de apresentação de grande grupo na ginastrada regional, né? Sim, havia também o grupo C, né? Que são os grandes grupos que também participavam desse evento. O grande espetáculo do grande grupo não ia para a final do estado, né? Então tinha a sua apresentação apenas nas fases regionais, que é também algo mais similar ao World Gym for Life Challenge também, né? Porque no World Gym for Life existem 4 possibilidades de participação, né? São 2 categorias, então os grupos é, de ginástica e dança, né, como é colocado, e os grupos com aparelhos de grande porte. E aí esses grupos podem ser pequenos grupos de até 20 pessoas ou grandes grupos de mais de 20 pessoas, né? Então a gente vê mais essa similaridade dos 2 eventos. Mas sabe, Renata, que uma diferença grande entre, não grande, com algumas similaridades também, mas com algumas diferenças entre a ginastrada regional e o Gym for Life Challenge são os critérios de avaliação, né? Então a gente vê os 9 critérios, como você trouxe, da ginastrada regional, que depois foram diminuídos para 5, né? Foram reformulados em cinco critérios. E no Gym for Life, a gente vê como critérios valor de entretenimento, inovação, originalidade e variedade, técnica, qualidade e segurança, e impressão geral das coreografias, né? E, particularmente, eu desconheço algum documento que explique esses critérios. Eu não sei se eles existem de fato, né?
Mas a gente vê, por exemplo, aliás, existem, né, delimitações desses critérios, mas eu não sei, se elas são divulgadas ou se elas foram até, se alguém tiver essa informação, pode completar para nós, né, aqui nos comentários. Mas a gente vê, por exemplo, que a questão da técnica, ela também está presente, né, tanto no Gym for Life quanto na ginastrada regional. Mas a gente também vê um destaque aqui do Gym for Life para a questão da segurança, né? O quanto isso também é importante de ser destacado na ginástica para todos, né? E o quanto essa técnica, ela não pode ser um fator primordial da competição, a nosso ver, né? A meu ver, dentro também do que você, eu imagino, considera, né? Que nós consideramos enquanto grupo como LAPEG, né? Mas essa ideia de que realmente a ginástica para todos, ela é claro que nós buscamos uma melhora técnica também dos ginastas e das ginastas, né? Mas que ela não é um parâmetro de avaliação, assim como é na ginástica artística ou da ginástica rítmica. Ela deve ser, é claro, um modo de uma melhora pessoal de cada um dos participantes, né? Mas não algo de comparação também. Nós temos também, por exemplo, no Gym for Life, o critério valor de entretenimento, que ele também se compara aí, por exemplo, com a questão do visual, originalidade, né, da expressão corporal, por exemplo, que a gente vê na ginastrada regional. Então, esses são fatores de comparação. E aí, Natália, olha só, a Adriana Pita aqui nos comentários, ela traz que se essa avaliação ela não é subjetiva. O que que você acha, Renata, pensando aí na ginastrada regional, sobre a subjetividade dos critérios de avaliação? Dani, para mim você travou. Voltei? Melhorou? Acho que sim. Você pode repetir, por favor, a última parte? Sim, eu comentei. Vocês me escutam? Agora eu te escuto bem. Sim? Ah, então tá bom. A professora Adriana Pita, ela trouxe um questionamento se essa avaliação ela não é subjetiva no aqui, né? E aí eu te perguntei o que que você acha sobre isso. Sim, eu acredito que sim, porque é difícil a gente, como diz, julgar os grupos, sendo que eles são um pouco diferentes, né? Eu vejo Uhum. muito, por exemplo, que nós temos da ginastrada regional, ele é bem não voltado, mas ele tem bastante características da ginástica rítmica, que era a ginástica Uhum. que a coordenadora Glícia conversava mais e tinha mais intimidade. Então, algumas coisas ficam um pouco difícil de aplicar, por exemplo, em grupos de ginástica artística. De ginástica para todos, né? E eu digo assim, na ginastrada, né? Que o meu grupo era de Ah, ginástica sim. artística, participando da ginástica. Nós não éramos um grupo de Ah, GP, sim. a gente era um grupo artística que participou. E no regulamento nós estávamos inscritos na modalidade de ginásticas, mas não Uhum. como um grupo de ginástica para todos. Então aí fica meio difícil de se julgar. Uhum. E aí até a professora Michele, por exemplo, a professora Priscila comenta, né, que também considera subjetiva, a professora Michele comenta que é recorrente que alguns representantes dos países é, dizerem que se você não concorda com a competição na GPT, basta não participar e que, de certa forma, essa discussão não pode ser ignorada, né? Assim como em outros esportes. E, de fato, eu concordo, e que isso é, sim, né, subjetivo, mas eu acho que também essa subjetividade talvez seja o grande aspecto, né, o aspecto importante dessas competições ou desses concursos de ginástica para todos, porque sim, é uma possibilidade competitiva dessa prática, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma racionalização tão parametrada, né, de avaliações tão grandes quanto a gente vê, por exemplo, como você trouxe na ginástica artística, né? Então, assim, talvez a subjetividade, que é algo que todos sabem que acontece, né, que todo mundo, participantes, treinadores, professores,
ginastas, avaliadores, todos sabem que isso acontece, talvez esse seja o grande gancho que ainda mantém essa ginástica para todos, né? Numa lógica da própria da ginástica para todos, mesmo estando em um evento de competição, né? Então, talvez isso seja o que ainda mantém a ginástica para todos, mesmo no âmbito competitivo, no seu lugar de um não esporte, né? E que aí realmente, né, assim como eu coloquei anteriormente, né, e essa é de fato, por enquanto, né, a minha visão construída nesse momento, mas que se aquele grupo tem esse objetivo, né, se ele tem esse intuito, se é algo pedagogicamente pensado, né, então tudo bem a gente pensar nesse tipo de alternativa, né, uma outra forma de participação. Como você trouxe, né, e como a gente vê, e inclusive é um argumento da Federação Internacional de Ginástica, o evento pode ser um outro local de apresentação de grupos, né? Então, pode ser, posso participar de um festival, posso participar de um concurso, de uma competição, mas tendo esse mesmo intuito, né, da apresentação. Pode falar, Renata. Não, é porque esperei você terminar, mas estava travando para mim. Eu não sei Uau. se todo mundo conseguiu ouvir essa sua última fala. Será que deu para entender, pessoal? Acho. Bom, vamos continuando então, né? Então, só comentando aqui, terminando de comentar os comentários, né? Comentários aqui. Também queria destacar a presença do meu noivo, agradecê-lo a presença aqui. Eu estava vendo também que a professora Ana comentou que ela participou da ginastrada regional com o grupo Regatas, o grupo GGU também participou, a Hípica ganhou com a equipe de GR. Em uns comentários atrás elas comentaram isso também. A professora Priscila Lopes também comenta que participou, né? E aí o professor Henrique Sanioto, ele ainda destaca, né, que a forma de avaliação do Gym for Life é mais honesta, pois são avaliadas de forma geral e todos são premiados. Já na ginastrada, a subjetividade na avaliação acontece e isso é bastante difícil. E aí a gente também pode entender, né, esse fator de que essa subjetividade ela pode ser destacada, né, ou talvez até diminuída, dependendo desse ponto de vista, com uma variedade muito grande de perfis entre as pessoas avaliadoras, né? Então, a gente vê que isso é destacado também no regulamento do Gym for Life, né? E que também já é destacado também no regulamento da ginastrada regional a questão de que pessoas de diferentes perfis são convidadas para serem avaliadores e avaliadoras